Eu lembro quando eu ainda morava no estado do Paraná. Eu lembro quando eu ainda residia lá. Um dia eu cheguei para ministrar a aula de filosofia. Você nunca viu um professor de história, filosofia de direito, né? Aí eu cheguei na sala, os alunos, professor, qual a página do livro que nós falamos? Eu falei, hoje não vai ter livro. Sério, professor, não vai ter aula? Eu falei, vai, mas a aula vai ser diferente. Aí eu comecei a escrever no quadro. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E algo pairava sobre as águas. Porque na escola não pode pregar, né? É vedado o proselitismo. Eu usei de matrimônio. Eu falei, explique essa frase para mim. E sentei na cadeira e fiquei esperando. Falei, quem acertar vai tirar 10. Não tem prova esse trimestre. Os alunos ficaram tudo bons. E falei, pode procurar até na internet se você quiser. Aí ele falou assim, professor, mas isso é da Bíblia. Eu falei, já começamos bem. E eu olhei para ele estava sem celular. Eu falei, que bom que você identificou que esse é um texto bíblico. Aí ele falou assim, professor, eu não consigo entender, porque o texto é um pouco confuso. Eu falei, por que o texto é confuso? Ele, professor, olha que interessante. O texto está dizendo que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas esse algo pairava sobre as águas. Como que pode algo ser vazio e ao mesmo tempo ter água? Eu falei, está entendendo? Está começando a entender. Isso dentro de uma sala de aula. E a aula começou a ficar gostosa. O outro começou a olhar, de repente do nada começou a chorar. Eu falei, está surtindo efeito. Aí o pegou e falou assim, na sala sempre tem um sabichão. Sempre tem aquele ou aquela que sabe de tudo. Aí ele levantou e falou assim, professor, eu não estou achando congruência nesse texto. Eu falei, você está falando difícil, hein, rapaz? Acontecer, Deus vem na contramão e confunde aquele que sabe para dizer que ele não sabe de nada. Porque Paulo diz, a Bíblia diz que o Senhor disse para Paulo, a minha graça de não é dinheiro, não é bens, mas a minha graça te basta, e a minha graça te aperfeiçoa. Deus. Você percebe que no versículo de número 1, Deus não fala. No versículo de